You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está imperando no coração de todos neste momento, né? Todos nós com os nossos corações alegres por podermos estar aqui agora para poder realizar o casamento do Gabriel e da Mayla. Tanto tempo, né, Mayla? 1 ano e meio só na expectativa, né? Em julho de 2019 nós começamos a falar sobre este momento, né? E estamos vivendo realmente dias difíceis, mas Deus nos permitiu, né? Desde aquele primeiro contato, aos olhos de Deus ele já sabia que este seria o dia, a hora e o lugar para nós estarmos realizando esta cerimônia. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer aos noivos pela honra que me deram de poder estar participando de um evento tão solene, né, meu time? Meu time hoje vai fazer até um discurso, né? Meu time vai fazer até um discurso hoje, né? Agradeço a vocês pela confiança, amém? Eu quero aproveitar que todos estão de pé, nós estaremos fazendo uma oração, e logo após a oração, eu estarei fazendo a leitura da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amantíssimo Pai, neste momento, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor para agradecer a Ti, ó Pai bendito, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus amado, de poder estar aqui, ó Deus querido, neste lugar, para poder estar, ó Deus querido, participando de um momento tão sublime, tão solene, ó Pai, momento este que foi ordenado pelo Senhor. Damos graças ao Senhor, ó Deus, pela vida dos noivos que aqui estão, ó Deus. Damos graças ao Senhor pela vida dos pais que estão aqui, dos familiares, ó Deus, dos amigos, dos irmãos em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar. Eu quero agora, neste momento, suplicar ao Senhor que o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações, alegrando os nossos corações, ó Deus, porque nós somos dependentes do Senhor. É o que nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Aleluia. Muito bem, meus queridos, eu quero fazer a leitura. É uma leitura bastante conhecida do livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, que vai falar exatamente: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como adiante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este, como lhes chamaria. Porque Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como adiante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Meus queridos, podem ocupar os seus lugares. Nós, dentro deste texto que nós lemos aqui agora, nós observamos que o casamento, ele tem os seus propósitos. O casamento, ele tem a sua finalidade, ainda que nós estamos vivendo dias em que esta visão, ela tem sido um pouco deturpada. Mas nós precisamos de entender que tudo que é propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos de estar concretizando. Tudo que é propósito de Deus. Quando nós falamos de casamento, quero aqui fazer uma pequena reflexão. Quando nós falamos de casamento, às vezes nós pensamos que este ato que nós estamos fazendo aqui é o casamento. Eu tenho certeza que todos que saíram de sua casa hoje, se alguém perguntou assim, para onde você está indo? Eu falei, eu estou indo ao casamento, né? Na verdade, este ato aqui é um marco
do princípio, onde marca-se o princípio de uma longa caminhada que chama-se casamento. Casamento não é este ato propriamente dito. Aqui é um marco que nós estamos iniciando. Essa data, esse dia vai ficar marcado para sempre na vida de vocês. E a partir de então, aí vocês vão viver sim a realidade do casamento. O casamento, que é a união entre um homem e uma mulher, o casamento é a união de pessoas. Nós precisamos de ter em mente que ele tem alguns propósitos. E dentro do texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que o primeiro propósito do casamento é de resolver o problema da solidão. Porque a Bíblia fala, o próprio Deus falou, que não é bom que o homem aqui no sentido do ser humano, não é bom que o homem viva só. Aí ele ele completa, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Então aqui ele resolve não só o problema da solidão, mas ele oferece também uma companhia que agrada ao homem. Oferece uma companhia que agrada ao homem. Então nós vemos aqui a providência de vida, a providência divina para a vida do ser humano. Este ato que nós estamos realizando aqui agora, num cenário muito bonito, diga-se por sinal, né? Um cenário muito bonito. Este ato, ele agrada aos olhos de Deus. Ele enche os olhos de Deus. Só que nós precisamos de entender que nessa longa caminhada do casamento, precisamos de entender que nós passaremos por algumas situações, por momentos, que às vezes vão trazer algum desconforto, que às vezes pode trazer alguma preocupação, mas isso faz parte do contexto do casamento. Isso faz parte, Gabriel e Mayla, isso faz parte do contexto da nossa vida. Quando nós temos uma visão mais ampla a respeito do casamento, a caminhada ela torna-se mais fácil, não é? Quando nós temos uma visão mais ampla a respeito deste momento que nós demoramos a chegar, né? Uma caminhada, né? Eu imagino que a Mayla deve ter passado nesses dias, né? Nesses últimos dias, né? Na segunda-feira passada eu falei assim, Mayla, segunda-feira à noite a gente conversa. Ela falou assim, eu acho que eu não vou ter tempo não. Eu acho que eu não vou ter tempo não. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos de união, de vida a dois, e eu faço aqui uma menção do pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre isso, que o casamento é a coisa mais extraordinária que Deus criou. Por quê? Porque a Mayla nasceu num determinado dia, num determinado lugar, o Gabriel nasceu num outro determinado dia, num outro determinado lugar, os dois nem imaginavam que o dia iria se encontrar, e de repente se encontram. Quantos anos de namoro? 12 anos de namoro. Haja paciência para os pais, só para descontrair um pouco. 12 anos de namoro, para depois chegar aqui e nós estamos unindo, participando dessa união, para que os dois, criados de uma forma totalmente diferente, o Miltinho, mas a Cleide de um lado, né? Os pais do Gabriel de outro, criando de outra forma, totalmente diferente, eu digo pessoalmente, e de repente junta os dois e agora vão viver juntos para sempre. É por isso que ele fala que é uma coisa extraordinária que Deus faz. Porque a partir daí, quando nós falamos de casamento, e nessa caminhada do casamento, nós precisamos de entender, e o casal especificamente precisa entender, que haverá entre vocês a visão única que ela deve ter de caminhar num sentido próprio, num sentido único, mas, sobretudo, haverá entre vocês divergência de ideias. Haverá entre vocês opiniões diferentes, mas isso não quer dizer que o objetivo final não seja o mesmo. O interessante é vocês entenderem que nessa caminhada de vocês precisam de ter alguns pilares que são fundamentais.
Eu vou citar aqui 3, para não alongarmos muito. Mas tem alguns pilares que são fundamentais. E o primeiro dele, para que essa caminhada seja uma caminhada sólida, é a fidelidade. Se o casamento, se não houver fidelidade em todos os aspectos na vida do casal, essa caminhada ela torna-se mais difícil. Mas o certo é que, quando nós iniciamos esse processo dessa caminhada, confiando, o Gabriel confiando na Mayla, a Mayla confiando no Gabriel, porque agora os dois, eles vão viver uma vida só. Os dois vão viver uma vida. A alegria do Gabriel vai ser a alegria da Mayla, a alegria da Mayla vai ser a alegria do Gabriel, a tristeza do Gabriel vai ser a tristeza da Mayla, a tristeza da Mayla vai ser a tristeza do Gabriel. E isso é vida conjugal. E isso é união, isso é casamento. Mas a fidelidade, ela precisa realmente de imperar na vida de vocês. A fidelidade, o compromisso um com o outro, né? Independente de circunstâncias, independente do que aconteça, mas a fidelidade ela precisa ser primordial, é o primeiro princípio para que a vida conjugal ela possa se deslanchar e que nós possamos realmente, e que vocês possam realmente colocar em prática a eternidade, né? Não a eternidade vida, mas enquanto tiver vida, essa união ela possa se estabelecer. A gente ouve dizer no nosso dia a dia, né, que o casamento ele se desgasta e com o tempo o casal torna-se como se fosse 2 irmãos. Isso é porque falta aquela visão da unidade. Quando você vê alguém, depara com alguém falando coisas desse tipo, é porque está faltando a visão da unidade. Porque quanto mais o tempo passa, o casal que tem uma visão de unidade, o casal que tem uma visão de crescimento a 2, o amor ele vai aumentando a cada dia mais. O amor ele vai aumentando. O amor ele não diminui. Mas a fidelidade ela precisa de imperar. A unidade ela é fundamental na vida do casal. E quando nós falamos de unidade, nós estamos falando de transparência. Não é, Deigo? Estamos falando de transparência. Estamos falando do Gabriel ser transparente com a Mayla, da Mayla ser transparente com o Gabriel. Quer ver um problema que nós vivemos hoje? Que é uma realidade nossa hoje? Senha para tudo que é lado. É senha de cartão. É senha de WhatsApp. Senha de Instagram. Senha de não sei o quê. E senha para não sei aonde. Quer ser transparente, Gabriel? Tenha uma senha só. Que você saiba que a Mayla saiba. Uma senha só. Celular está na sua mão. Estou falando de coisa real, meus irmãos. Estou falando de coisa que nós vivemos hoje. O celular, ele está nas suas mãos, a Mayla chegou, ele continua nas suas mãos normalmente. Transparência. O casal que quer ter uma vida realmente consolidada, porque hoje nós vemos muitos casais, muitas famílias se desfazendo por questões tão mínimas, mas se esquece que a ordem de Deus, a determinação de Deus, foi que realmente houvesse a união entre o casal. Por quê? Porque não é bom que o homem viva só. Muitas pessoas, às vezes, podem viver na solidão e achando que aquilo ali é a melhor situação de vida, mas, na verdade, se você for analisar no íntimo, falta alguma coisa. No íntimo falta alguma coisa. Mas essa transparência, essa unidade, ela é fundamental para que nós possamos estar vivendo realmente uma vida que agrada aos olhos de Deus e que traga também prazer. Aí é que está a questão. Que traga prazer para vocês estarem vivendo. Para que os projetos que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza que já estão, que esses projetos se concluam, não ficam pelo meio do caminho. Mas para isso precisa ter unidade, para isso precisa de haver sinceridade, sabendo que haverá diferença entre vocês. E quando a gente fala de diferença entre homem e mulher, a diferença ela é gritante. E o que me chama mais atenção, e eu acho que é o que mais causa desgastes no relacionamento, é justamente essa diferença entre o jeito do homem ser, não é o Gabriel,
mas é o jeito do homem ser e o jeito da mulher ser. Tem um tal do... A psicologia, ela trata carinhosamente uma dessas diferenças como a caixinha do nada. Quem já ouviu falar da caixinha do nada? Caixinha do nada, os homens aqui todos conhecem. Talvez não reconhecem como caixinha do nada. Mas sabe qual que é a caixinha do nada? O Gabriel trabalhou o dia inteiro. O dia inteiro. Chegou em casa às 18 horas. Tomou o seu banho, caixinha do nada. Deitou no sofá, cruzou as pernas. Só amanhã agora. Aí entra a Mayra. Trabalhou o dia inteiro. Às vezes toma o banho, às vezes não. Já chega direto, já vai para o tanque, vai lavar roupa. Aí o Gabriel está na caixinha do nada lá no sofá, vem a Mayra com a bacia de roupa pendurada no varal. Começou a diferença. Mas se o Gabriel ele vive uma vida de unidade, ele vai abrir mão da caixinha do nada dele, vai olhar para a Mayra já olhou para ele de lado. Quebrei seu galho agora, hein, Gabriel? Vai olhar para ele vai olhar para ela e falar assim, minha caixinha do nada acabou de quebrar aqui agora. E vai ajudar ela a estender a roupa. Se o Gabriel entender que existe essa diferença, que a Mayla é elétrica, Mayla representando as mulheres, viu, Mayla? Não é só você, não. Representando as mulheres, né? Que existe essa diferença, haverá um meio termo e ele vai associar esse meio termo. A Mayla, entendendo que existe essa caixinha do nada no Gabriel, ela vai entender também. Um dia ele vai ajudar, o dia que tiver menos roupa, ela mesmo coloca e deixa na caixinha do nada lá, né? Mas o certo é que cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Eu vi na hora que o seu irmão chegou falando assim, agora é Gabriel arroz, Gabriel feijão. Foi ou não foi? Prestei atenção ali. E vai ser. São responsabilidades, cada um tem a sua responsabilidade, a realidade é essa, né? O homem, ele não quer ter em casa uma esposa que faça o serviço dele, não. Ele quer ter uma esposa que faça o serviço para ele. A mulher, ela quer ter em casa uma esposa que não que faça o serviço dela, mas que faça um serviço para ela. Se o casal pensar um no outro, nenhum dos dois ficam desamparados. Se a Mayla pensa em agradar o Gabriel, e o Gabriel pensa em agradar a Mayla não precisa preocupar com ela, o Gabriel preocupa. O Gabriel não precisa preocupar com ele, a Mayla preocupa. E isso é viver uma vida de unidade. E isso é nós estarmos cumprindo realmente aquilo que Deus tem determinado, é o que Deus deseja para nós. Não é bom que o homem viva só. Falhei uma disjuntura que lhe corresponde. Mas o certo é que nós precisamos de entender que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o casamento não é peso, o casamento não traz sofrimento, o casamento respaldado pela palavra de Deus, o casamento onde o casal tem essa visão de que realmente vai viver um para o outro, o casamento ele proporciona paz, proporciona alegria. Você quer ver o que é o casamento na sua vida? Hoje você viu a Mayla, eu vou dar o exemplo, né? Hoje você viu a Mayla chegando perto de você com uma bacia cheia de roupa para poder colocar no varal. Aquilo você já saiu da sua caixinha do nada, cuspindo marimbondo. Mas se amanhã, essa mesma Mayla que fez você sair da sua caixinha do nada, cuspindo marimbondo, ela não estiver perto de você por um motivo ou outro qualquer, justo, você vai sentir falta dela. Da mesma forma a Mayla. Mas esse homem não me ajuda em nada. Mas se esse homem amanhã não estiver do seu lado porque teve que fazer uma viagem, alguma coisa desse tipo assim, você vai sentir falta dele. Sabe por quê? Porque um completa o outro. Um completa o outro. Cada um tem a sua parcela, complementa a vida do outro. E nós precisamos de aproveitar. Nós não podemos agir pela emoção, nós temos que agir pela razão. A Mayla faz parte da vida do Gabriel, o Gabriel faz parte da vida da Mayla. E se caminharem com essa visão, se caminharem com essa finalidade, podem ter certeza que as histórias serão as mais belas possíveis. Então isso é o casamento. E o terceiro pilar, para nós não nos alongarmos muito,
é o temor a Deus. Não tem como. É inevitável que, para que o seu casamento dê certo, que vocês dois sejam tementes a Deus. Sendo tementes a Deus, tem promessa de Deus. Sendo tementes a Deus, tem o respaldo de Deus, para que nos momentos da dificuldade dê sabedoria a vocês, para que vocês possam dar prosseguimento à caminhada de vocês. E quando nós falamos de temor a Deus, é inevitável que nós não façamos a menção do Salmo 128. Eu vou somente fazer a leitura. Somente 6 versículos. O Salmo 128, o salmista ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Já imaginou a promessa que Deus tem na vida do casal que teme ao Senhor? Tem promessa de ter uma mulher frutífera, tem promessa de ter filhos, e acima de tudo, você quer ter longevidade de vida? Vocês querem ter longevidade de vida? Temam a Deus. A promessa de Deus aqui, ó. E verás os filhos dos teus filhos. Temam a Deus, para que vocês sejam abençoados. Temam a Deus para que vocês sejam prósperos. Temam a Deus para que vocês possam ser felizes. As adversidades não serão nada, dependendo do que vier para a vida de vocês. Não, tudo que vier na vida de vocês, vai surgir barreiras, passaremos por momentos de dificuldade, faremos um compromisso aqui agora, e nesse compromisso, vocês estarão se comprometendo a amar um ou outro, independente das circunstâncias, mas, sobretudo, da fidelidade, da sinceridade, o temor a Deus deve imperar na vida de vocês. Amém? Nós vamos agora fazer esse compromisso formal, e parece que não, parece que é apenas uma mera formalidade, né? Mas, na verdade, esse compromisso que nós fazemos aqui agora, que nós faremos aqui agora, é um compromisso que ele é feito não somente diante das testemunhas que estão aqui, mas, sobretudo, diante de Deus, né? E tudo que nós fazemos e colocamos o nome de Deus na nossa frente, pode ter certeza que para Deus fica registrado para a eternidade. Então é um compromisso que ele vai ser feito, que nós faremos aqui. Gabriel, você promete diante de Deus e das testemunhas receber Mayla Pires Xavier como a sua legítima esposa, para viver com ela, conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim? Sim. Mayla, você promete diante de Deus e das testemunhas receber como seu legítimo esposo, para com ele viver conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, protegê-lo na enfermidade, na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Sim? Foi um sim bem sonoro dos dois, né? Diante dessa afirmação, diante das testemunhas aqui presentes, diante
do nosso Deus, nós estaremos agora procedendo à entrada das alianças, para que nós possamos agora materializar este compromisso que vocês acabaram de fazer. Amém? Vamos à entrada das alianças. Eu tenho aqui nas minhas mãos essas duas alianças. Hoje foi muito mais fácil, viu, Gabriel? Eu já tive a oportunidade de fazer um casamento. Vou ter que contar isso aqui, não tem jeito não. Onde a minha filha, ela entrou com as alianças, ela tinha nem 2 anos. Chegou no meio da passarela, jogou a aliança com a bolinha para frente, embolou tudo. Então aqui ficou muito mais fácil. Mas nós temos aqui duas alianças, que é um metal precioso. E nós ouvimos muito falar sobre isso, né? Que vai materializar o compromisso que vocês fizeram aqui agora. Mas quando nós falamos de aliança, nós falamos de algo muito além do que um metal precioso. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de convivência. Quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de comprometimento, de compromisso. Independente de onde vocês estiverem, ou de alguém conhecer ou não vocês, quando olharem para a mão esquerda de vocês, do Gabriel e da Mayla, se vocês estiverem separados, vai olhar para se o Gabriel ou aquele homem tem um compromisso com alguém. E por quê? Por causa dessas alianças. Mas o maior compromisso que vocês terão um com o outro não está aqui. Isso aqui é um símbolo. O maior compromisso é o compromisso moral. É aquele que você, a partir de então, vai viver em função da Mayla, a partir de então a Mayla vai viver em função de vocês. E é inevitável nós falarmos, quando nós falamos de aliança, nós não lembrarmos do compromisso que Deus fez com o homem, com o advento do dilúvio, e quando as águas baixaram, Deus fez uma aliança com o homem. E dessa aliança ele prometeu que não haveria mais dilúvio, prometeu que não haveria mais, continuaria distinguindo os tempos, as estações, mas, sobretudo, ele deixaria uma marca no céu, que é o arco, que é o que nós conhecemos de arco-íris. Quando você vê o arco-íris, após um período de chuva, lembre-se que aquilo ali foi um marco que Deus deixou, cumprindo a palavra dele, da aliança que ele fez com o homem. Está no capítulo 9 de Gênesis. Então nós vamos agora materializar este momento. O Gabriel, ele vai formalizar o seu compromisso, ele com a Mayla primeiro. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do meu amor por você. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do meu amor por você.
muito bem, está materializado agora este compromisso que foi feito entre nós, ou diante de nós e diante de Deus. E aproveitando que os padrinhos já estão de pé, eu quero convidar a todos que se coloquem de pé, e quero convidar os pais para se aproximarem aqui do lado dos noivos, por gentileza. Isso. Isso, assim tá bom, isso, assim. Que nós possamos estender as mãos sobre ele agora, que eu quero fazer uma oração, e nessa oração nós estaremos abençoando esse casal. E nada mais justo que os pais, né? Eu tenho certeza que não tem ninguém mais do que os pais que querem ver a felicidade de vocês. E este momento agora, esta oração que nós estaremos fazendo, é uma oração que com certeza ela vai chegar até o trono da graça de Deus. Eu quero pedir a Mália que estenda as suas mãos assim. Isso, Mália. O Gabriel também. Coloque a sua mão sobre as mãos dela. Isso. E nós vamos abençoar vocês. Que todos estendam as mãos para cá para que possamos abençoar este casal. Soberano Deus, neste momento, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus querido, para agradecer ao Senhor por este momento que o Senhor tem nos concedido aqui, ó Pai, de poder estar, ó Deus querido, oficializando, ó Deus, a união deste casal, ó Pai. Queremos agradecer ao Senhor pela vida deles, ó Deus, pela vida dos seus pais, dos seus parentes e amigos. E suplicamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha derramar uma bênção especial, ó Deus querido, sobre este casal, que este compromisso, ó Pai, que foi firmado aqui agora, diante de nós, mas sobretudo diante do Senhor, ó Deus. Que este compromisso, ó Deus querido, possa verdadeiramente, ó Deus amado, perpetuar, ó Deus querido, enquanto assim o Senhor der vida para eles, ó Pai. Que eles possam, ó Deus querido, viver, ó Deus querido, esta vida, ó Deus amado, de união, com unidade, ó Deus querido, entre eles, ó Pai, com comprometimento, mas sobretudo, ó Deus, com temor ao Senhor, ó Pai, porque nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Pai. Abençoe este casal, ó Deus, abençoe este novo lar que está se iniciando hoje, ó Deus, que a tua paz, que a tua alegria possa imperar no meio deles, é o que nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Aleluia. O que Deus uniu, não separa o homem. Como ministro do Evangelho, eu declaro vocês casados, marido e mulher. Amém? Está à disposição agora da organização da festa e nós estaremos interpretando a bênção apostólica logo após. Amém? Gabriel e Mayra, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com vocês desde agora e para todo sempre. Amém.